Por que será que, culturalmente, existe uma tendência tão forte de celebrar a figura do malandro? Uhum, o famoso jeitinho. Exato. Aquele sujeito que burla as regras, que fura a fila, que encontra aquele jeitinho para tudo. Pois é, e hoje a nossa imersão vai olhar justamente para uma das análises mais densas e, reveladoras sobre esse tema. Com certeza. Nós temos em mãos um artigo magistral escrito por Carlos São Paulo. E o mais fascinante é que ele utiliza a psicologia analítica de Carl Jung não apenas como uma teoria abstrata, sabe? Sim. Ele usa como um bisturi mesmo. Um bisturi para dissecar a alma brasileira. E o mapa para essa cirurgia, para quem está acompanhando nossa conversa, é o maior herói da nossa literatura, que é famoso justamente por ser preguiçoso e desonesto. Exatamente, o Macunaíma. Isso. E o nível de clareza com que o texto articula os nossos mitos literários com a estrutura da psique contemporânea é algo que convida a uma reflexão muito séria. Muito séria. E para a gente mergulhar nessa análise, a gente precisa primeiro alinhar o ponto de partida freudiano e principalmente junguiano sobre o inconsciente coletivo. Legal, beleza, vamos desvendar isso. Como funciona esse ponto de partida? Então, o inconsciente coletivo não é um porão escuro onde a sociedade guarda memórias mortas, né? Uhum. Pelo contrário, ele é uma fábrica em constante operação. É o inconsciente coletivo que gera os nossos mitos, as nossas lendas, o folclore. Ou seja, eles funcionam essencialmente como sonhos de uma cultura inteira. Perfeito, é bem isso. Como se a sociedade estivesse sonhando. Esses bizarros para processar angústias, medos. Aquelas emoções que não conseguimos resolver durante o dia, sabe? Sim, exato. Então, se aplicarmos essa lógica em larga escala, quando uma cultura inteira precisa processar sua própria natureza e os seus traumas de formação, ela não vai ao divã. Não mesmo. Ela cria mitos. Exato. E essas histórias míticas carregam uma verdade emocional muito profunda. Elas são, mecanismos psicológicos de elaboração coletiva. Uhum. E é bem nesse terreno simbólico que o artigo foca as lentes na obra monumental de Mário de Andrade, o Macunaíma. Mais especificamente, o texto nos faz questionar aquele famoso subtítulo da obra, né? O herói sem caráter. Sim, aqui a leitura vai muito além do óbvio. O autor nos convida a resgatar a raiz etimológica da palavra caráter. Em ser apenas bonzinho ou mal. Exatamente. A palavra caráter, na sua origem, nasce para definir uma marca. Uma marca. Isso, um cunho, um símbolo que é gravado na alma de uma personalidade. É literalmente a fronteira que define quem o indivíduo realmente é. É o contorno da própria identidade. Perfeito. E a grande questão analítica que se desdobra a partir disso é o que ocorre no desenvolvimento psíquico quando essa marca simplesmente não consegue ser forjada. Ou pior, né? Num cenário ainda mais complexo, o que acontece quando essa identidade começa a se formar, mas acaba apodrecendo devido ao ambiente ao seu redor? É o que o autor chama de mato virgem do inconsciente coletivo, o lugar exato de onde o Macunaíma brota. Espera. Vamos tentar mapear as engrenagens disso. Porque se a gente assumir que os nossos mitos são os sonhos coletivos que refletem a nossa arquitetura interna, a conclusão lógica é um pouco assustadora. Bastante assustadora. Que tipo de pesadelo estrutural uma nação precisa vivenciar na sua origem para projetar um herói que é o anti-herói por excelência? O que impede esse caráter de ser forjado? Para responder a isso, o artigo traz um dos conceitos mais robustos de Jung, que é o processo de individuação. E como a gente poderia explicar isso para quem nos ouve? Em termos analíticos, a individuação é a jornada onde o nosso eu inicial, que é naturalmente autocentrado, infantil, sabe? Aquela fase egocêntrica. Isso. Esse eu precisa ser confrontado e, em grande parte, sacrificado em prol de algo maior. O que Jung chama de self, ou o si mesmo. Seria um mecanismo psicológico que transforma a criança, que só quer ter suas vontades atendidas ali na hora, num adulto capaz de sustentar o peso do mundo. Precisamente, e o que acontece com o Macunaíma? Ele é sistematicamente impedido de realizar esse processo de individuação. E isso não ocorre por mero acaso literário, certo? Não.
Ocorre devido às circunstâncias absolutamente traumáticas da origem dele. Ele é incapaz de sacrificar o seu eu por um ideal maior. A jornada dele é marcada por mendigar favores, capengar pela vida, fugir das responsabilidades o tempo todo. E quando a frustração com a própria existência se torna insuportável, o que ele faz? Ele decide simplesmente abandonar a Terra e ir para o céu. E o desfecho dessa fuga é de um vazio existencial que, olha, chega a dar calafrios. Sim, ele se transforma na constelação da Ursa Maior. E a forma como o artigo pontua esse final é muito cirúrgica. Macunaíma brilha, sim, mas é um brilho inútil, É uma luz distante, fria, né? que não aquece e não gera impacto nenhum no chão onde a vida real acontece. A frase que encerra a epopeia resume a tragédia. Acabou-se a história e morreu a vitória. Muito forte isso. Agora, se a gente expandir esse diagnóstico literário para o quadro histórico da nossa formação social, chegamos na metáfora central do texto. Que é? Carlos São Paulo nos obriga a olhar para o Macunaíma não como um personagem folclórico, anedótico e engraçadinho, mas como sintoma de uma ferida gravíssima na origem do Brasil. Mas que ferida estrutural é essa do ponto de vista psicológico? O texto sugere que a nossa identidade não é apenas uma mistura cultural riquíssima, mas também o resultado de um trauma de abandono massivo. É exatamente essa tese. A gênese de Macunaíma espelha a gênese da nação. Nossa, Pense na metáfora. A mãe índia, representando as tribos tapanumas, sofre invasão e é violada pelo pai colonizador. o aspecto fundamental aqui é a intenção arquetípica desse pai, né? Sim, ele não atravessou o oceano para nutrir, para construir vínculos ou estabelecer uma fundação familiar. A busca era exclusivamente pelo gozo imediato e pela extração de riquezas. Exatamente. Ele impõe a sua força, extrai o que deseja e simplesmente vira as costas. Isso tem implicações profundas na forma como lidamos com a autoridade até hoje. Porque, psicologicamente, a figura paterna carrega o arquétipo da lei, do limite e da ordem que estrutura a sociedade. Uhum. E se esse pai fundador só explorou e desapareceu, a criança, ou seja, a cultura que está nascendo ali, internaliza uma mensagem muito clara. Qual mensagem? Ela aprende que a lei não é algo a ser respeitado para o bem comum. A lei é uma ferramenta de opressão que precisa ser burlada para garantir a sobrevivência. Sem a figura paterna para espelhar um comportamento ético, resta a sobrevivência nua e crua. E para agravar o quadro, na narrativa mítica, a própria mãe índia rejeita o Macunaíma. Verdade, ela grita que pariu uma criança feia, um filho gerado pelo medo da noite. Ou seja, não há acolhimento, não há espelhamento positivo de nenhum dos lados. É o abandono na sua forma mais absoluta. Lendo o artigo, tem uma passagem específica que ilustra a consequência desse abandono de uma maneira genial. É o famoso episódio do caldo envenenado de aipim. Ah, sim, esse episódio é fantástico para essa análise. Macunaíma tenta passar a perna no curupira, a artimanha dá errado e uma cotia acaba jogando esse caldo mágico em cima dele. E ele consegue proteger apenas a cabeça. Isso. O resultado é que o corpo dele, banhado pelo caldo, cresce repentinamente e atinge o tamanho de um adulto. Mas a cabeça, que ficou seca, continua sendo a cabeça de uma criança. É a representação imagética perfeita do nosso descompasso estrutural. Corpos de adultos abrigando mentes infantilizadas. Exato. E se a gente transferir essa imagem para o cotidiano, para o noticiário, para as relações de poder, é a anatomia da cultura do levar vantagem em tudo. Vemos pessoas que ocupam cargos de extrema responsabilidade, que têm força e tamanho no mundo físico, Mas cujo raciocínio e elaboração moral paralisaram naquela fase infantil, naquela necessidade imediata de gratificação. O texto enriquece essa leitura trazendo a simbologia do papagaio também. Ah, o papagaio narrador. Sim, a história de Macunaíma, afinal, é contada por um papagaio verde de bico dourado. E qual é a principal característica dessa ave? Ela mimetiza, ela repete sons e discursos sem ter a menor capacidade de compreender a complexidade ou a profundidade do que está reproduzindo. Perfeito! É o que fazemos quando importamos modelos econômicos, tendências culturais ou discursos políticos de fora. Repetindo palavras de ordem como se fossem nossas, mas sem nenhuma digestão interna.
E como se não bastasse, o artigo nos lembra da leitura externa que foi feita sobre nós, citando o Zé Carioca, a criação do Walt Disney. Quando olharam para nossa cultura de fora, o que enxergaram, né? Um papagaio desajeitado, de fala mansa avesso ao trabalho duro. E o mecanismo psicológico mais interessante do Zé Carioca é como ele lida com a própria inadequação. Ele compensa os seus fracassos diários com fantasias megalomaníacas. Exatamente. Quando a realidade se mostra frustrante, a psique imatura foge para delírios de grandeza. Construímos castelos de ilusão para não termos que lidar com a lama real sobre os nossos pés. Uhum. Mas aqui a análise atinge o seu ponto de maior tensão na nossa imersão de hoje. Como essa mente infantilizada opera no tecido social. Essa é a grande questão. Como o arquétipo do herói sem caráter explica o maior elefante na sala da nossa cultura, que é a corrupção. E não falo só da corrupção nos grandes esquemas políticos, mas daquela pequena, do dia a dia. Para compreender a dinâmica da corrupção, a gente precisa descer até as engrenagens de como o nosso eu, o nosso ego, funciona. Certo. O ego não é apenas um centro de identidade. Ele é uma estrutura de percepção que passa o tempo todo imaginando a si mesmo. Imaginando como é visto. Exato, e mais importante, o ego constrói a sua autoimagem baseada em como ele supõe que está sendo visto pelo outro. É a teoria do espelho social. Ou seja, nós estamos o tempo inteiro atuando num palco, ajustando o nosso comportamento para corresponder ao que achamos que a plateia exige de nós. Nós desenvolvemos mecanismos de defesa complexos para garantir que seremos aceitos e validados pelo grupo. E no ecossistema cultural que o artigo descreve, o pavor supremo do indivíduo é ser percebido pelo coletivo como bobo ou ingênuo. Né? Sim, ninguém suporta a ideia de ser o otário da rodada. Ninguém. E para fugir do estigma de bobo, muitos adotam, quase que por instinto de sobrevivência social, a persona do esperto. E o grande colapso ético ocorre quando a régua moral da sociedade está tão fraturada que ser esperto passa a ser sinônimo de aceitar a corrupção. O esperto é aquele que fura a fila, que sonega, que usa o tráfico de influência. O que cria um paradoxo terrível para quem decide viver com integridade. Com certeza. Porque, num tabuleiro onde a trapaça é a regra de ouro do esperto, a pessoa que joga limpo, que se indigna com injustiça e segue a lei, acaba recebendo o pior de todos os rótulos. Ela é taxada de babaca. Babaca. A honestidade deixa de ser uma virtude e passa a ser vista como uma falha de inteligência competitiva. O artigo convoca vozes de muito peso para dar contorno a esse diagnóstico. A doutora Denise Ramos argumenta de forma brilhante que a corrupção, no seu cerne psicológico, é um mecanismo compensatório. Uma necessidade constante de levar vantagem para encobrir um sentimento de inferioridade profunda. Exato. E o Nelson Rodrigues complementa isso com aquela sua acidez genial, definindo o brasileiro como um narciso às avessas. Nossa, essa imagem do narciso às avessas é perturbadora. Muito. Porque o narciso original da mitologia grega se apaixona pelo próprio reflexo na água e morre tentando alcançá-lo. O narciso às avessas olha para a própria imagem e cospe nela. É brutal. Mas por que existe essa necessidade de destruir o próprio reflexo? Porque o que vemos refletido no espelho cultural é a imagem do abandono paterno. A ferida na origem. Isso. Da desestruturação, da inferioridade que a doutora Denise Ramos mencionou. É uma imagem tão dolorosa que não suportamos encará-la. A falta de autoestima coletiva faz com que a gente rejeite a nossa própria essência antes mesmo que o outro tenha a chance de fazê-lo. E então, diante de um diagnóstico tão pesado, onde a gente encontra uma saída? Estamos condenados a repetir o ciclo de Macunaíma? Pois é, mas o artigo não para na constatação do problema. Ele propõe uma ressignificação profunda. Que bom, né? Carlos São Paulo nos convida a redefinir, afinal, o que é ser um herói. E a resposta dele é espetacular. O verdadeiro herói hoje não é o guerreiro épico de espada na mão. É o indivíduo que conseguiu forjar uma cabeça adulta. É a pessoa que possui a maturidade para não ser subornada. E o suborno aqui ganha uma dimensão psíquica muito ampla, não é apenas recusar o envelope de dinheiro. Não mesmo. É não se deixar subornar pela promessa de fama vazia, pelo apelo do sexo,
pela ilusão do status. É a coragem colossal de ser exatamente quem se é, de se revelar por inteiro sem a neurose de ficar medindo se a sociedade vai te julgar como esperto ou bobo. É quem abandona a infância psicológica e assume a responsabilidade pela própria marca no mundo. E o próprio mito nos dá a chave simbólica para essa transformação. Ao longo da narrativa, Macunaíma recebe e acaba perdendo um amuleto muito poderoso, que é a Pedra Muiraquitã, que foi entregue por Si, a Mãe do Mato. O modo como o artigo correlaciona o Muiraquitã com os processos da alquimia é uma daquelas conexões que expandem a nossa visão de mundo. Sem dúvida. A análise traça um paralelo direto entre o Muiraquitã e a pedra filosofal dos alquimistas clássicos. Que, ao contrário da crença popular, a pedra filosofal não era apenas uma fórmula química para transformar metais inferiores em ouro material, certo? Exato. No campo simbólico, ela representava a união dos opostos. Era a capacidade espiritual de integrar todas as polaridades, todas as sombras e diferenças numa unidade perfeitamente sagrada. E o Muiraquitã carrega esse mesmo peso no nosso mito fundador. Mas o herói sem caráter não tem estofo psicológico para sustentar o sagrado e acaba perdendo a pedra. E é justamente nessa perda que Carlos São Paulo ancora uma mensagem de esperança fortíssima para nós. Ele transforma o Muiraquitã perdido na grande meta da nossa sociedade. A pedra é a metáfora da unidade que nós ainda precisamos e somos plenamente capazes de construir. Ele vislumbra um horizonte de cura para as fraturas da nossa origem. O futuro onde a consciência coletiva atinge um grau de maturidade tal que as reparações históricas urgentes de hoje, como as cotas para indígenas, negros e estudantes de escolas públicas, não sejam mais necessárias. Não por negligência, mas porque os valores fundamentais de interação e respeito terão sido plenamente restaurados no tecido social. Mas como se constrói concretamente essa unidade? A conclusão do artigo é categórica. O único caminho possível para resgatar a nossa pedra filosofal é a educação. É essencial que os verdadeiros heróis, aqueles que conquistaram a mente adulta, assumam a linha de frente da sociedade no papel de educadores. Heróis adultos formando novas gerações de mentes adultas. É um projeto civilizatório. Exige que a gente abandone a postura passiva de meros herdeiros de um trauma colonial e passemos a atuar como agentes conscientes da nossa própria reestruturação psíquica e cultural. Sabe, lendo tudo isso e processando essa urgência por mentes adultas capazes de pensar a fundo as nossas complexidades, fica muito claro que essa não é uma teoria restrita aos livros. Com certeza não. Existem profissionais aplicando esse resgate do pensamento crítico e maduro todos os dias, e ao observar as fontes e o contexto desse tipo de análise, é impossível não destacar que esse é exatamente o propósito fundacional do Instituto Jungiano da Bahia. É verdade. Eles não estão apenas teorizando sobre a falha no espelho, eles estão formando as pessoas capazes de consertá-lo. E o trabalho do Instituto Jungiano da Bahia, o IJB, merece um destaque muito criterioso nesse cenário. Eles são pioneiros, atuando desde 1991 na Bahia, na missão de levar o ensino acadêmico da obra de Carl Jung para um patamar de excelência. O foco deles é construir profissionais com uma formação teórica e clínica robusta, combatendo justamente aquela superficialidade do papagaio que apenas repete o conceito, sabe? Exatamente. É um treinamento focado em densidade analítica. E tem um aspecto vital quando falamos de educação superior hoje, que é a segurança institucional. No mercado saturado de formações rasas, o IJB resolveu a questão da credibilidade de forma inquestionável. O rigor acadêmico não é negociável para eles, né? Não mesmo. Eles oferecem cursos de pós-graduação lato sensu, que são oficialmente certificados pela faculdade Olga Metzg. Isso significa que o aluno tem a tranquilidade de estar numa formação com o credenciamento e a chancela do MEC. É o respeito absoluto à legalidade educacional, unindo tradição analítica com a estrutura que o momento atual exige. E sobre o formato? O formato, a tela é presencial, contando com um ambiente virtual para as atividades assíncronas. Ou seja, entrega a flexibilidade necessária para quem já está no mercado de trabalho sem perder 1 milímetro da profundidade que a psicologia junguiana demanda.
O que demonstra que forjar mentes críticas não é uma utopia, é uma prática acessível. E para nossa audiência que acompanha a nossa imersão e sente aquela necessidade imediata de sair do piloto automático e mergulhar nessas águas mais profundas, vale a pena registrar que o Ijabá está promovendo um espaço perfeito para isso. Olha só que oportunidade! Está confirmada a jornada do Instituto Jungiano da Bahia 2026. E o tema escolhido para essa edição não poderia ser mais cirúrgico e atual. O título é A Vida Psíquica em Tempos de Excesso, o que Jung pode nos ensinar. É brilhante porque dialoga diretamente com a nossa exaustão contemporânea. Demais. O objetivo principal do evento é justamente oferecer um contato qualificado com a psicologia analítica, articulando os grandes pilares do pensamento junguiano com um turbilhão de experiências psíquicas que enfrentamos hoje. É um convite à reflexão, à ampliação do sentido da vida e uma excelente porta de entrada para conhecer o rigor do trabalho desenvolvido pelo Instituto. E um ponto que precisa ficar muito claro é que essa jornada não é um evento hermético, fechado apenas para psicólogos, tá? De jeito nenhum. O público-alvo abrange qualquer pessoa interessada, qualquer pessoa que tenha curiosidade genuína de entender a teoria de Jung e refletir sobre como essas ferramentas podem ser aplicadas para navegar os dias atuais. A jornada vai acontecer nos dias 9 e 10 de abril de 2026. E o horário foi estrategicamente pensado para quem tem uma rotina corrida. Será das 19h30 às 21h30. Perfeito para quem trabalha. Para buscar mais detalhes, conferir todo o conteúdo referente aos cursos de especialização e garantir uma vaga nesse evento imperdível, o caminho é acessar o portal oficial. É o site www.ijba.com.br. Reforçando, para não restar dúvidas para quem nos ouve, www.ijba.com.br. O trabalho do IJBA materializa o próprio lema que os guia: tradição, rigor acadêmico e compromisso com a formação. É uma estrutura dedicada a fomentar o desenvolvimento humano. E para encerrar a nossa imersão de hoje, voltando àquela reflexão inicial sobre o herói que perdeu a sua marca, fica aqui um pensamento que vai além das páginas do texto. É o momento de conectarmos os pontos. Passamos esse tempo explorando como traumas originários e mitos do passado moldaram as nossas fragilidades e a nossa cultura de sempre querer levar vantagem. Mas e quanto ao mito que estamos forjando agora? É uma boa pergunta. Quando o indivíduo decide ir na contramão da superficialidade, quando escolhe parar, questionar, estudar e mergulhar fundo no autoconhecimento, não estaria ele silenciosamente quebrando a corrente do abandono? Com certeza. Será que o esforço contínuo de educar a própria mente não é, no fim das contas, a nossa melhor e mais viável estratégia para recuperar o Muiraquém perdido em meio a essa era de tantos excessos? Uma provocação necessária para continuarmos elaborando muito além dessa nossa conversa. Agradecemos demais a companhia de quem esteve conosco desbravando essas ideias. Não deixem de visitar www.igba.com.br. Nós nos encontramos na próxima análise profunda. Até lá! Até a próxima!